A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Isaías. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que o Senhor colocou no meu coração, que eu estava lendo uns dias para trás, e o Senhor tocou no meu coração para eu trazer aqui para os irmãos, né? O Senhor falou comigo através da palavra. A palavra de Deus se encontra em João 8, a partir do versículo 1. Eu vou dar um tempo para os irmãos que quiserem acompanhar, pegarem suas Bíblias e abrirem em João 8 para acompanharem a mensagem em nome de Jesus. Vou dar um tempo para os irmãos pegarem a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu vou começar a ler aqui a palavra. Quem não pegou sua Bíblia ou que não achou o livro ainda, pode pausar o vídeo e assim que achar, começar. E eu começarei a ler. A partir do versículo 1, diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, irmãos, esse texto aqui é muito bonito, que fala da mulher adúltera, né? Que teve essa história aqui, que mostrou mais uma vez o amor de Deus. E as meditações, as palavras que o Senhor me deu, foi aqui que primeiro Jesus ele foi para um Monte das Oliveiras. E eu creio que ele foi orar, né? Porque Jesus parece que tinha esse costume de subir ao Monte das Oliveiras, ter esses momentos de comunhão com Deus. Então que a gente sim aprenda com Jesus e separe esses momentos do nosso dia para orar, porque falar com Deus é muito importante. Jesus, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, ele tinha esse costume de orar. Aleluia. Como diz aqui em Lucas 22, versículo 41, diz aqui, quando Jesus estava no Getsemane, ele falou para os seus discípulos, aqui no versículo 40, né? E quando chegou àquele lugar, disse-lhes:
orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Então, eu ouvi na igreja o pastor citando esse versículo, mostrando que Jesus tinha esse costume, que Jesus ajoelhava e orava. Parece que Jesus tinha esse costume, parece que em outras passagens, parece que Jesus tinha esse costume de sempre estar em comunhão com o Pai. Jesus estava em oração, e no Getsemane ele até suou gotas de sangue, então ele orava intensamente, ele tinha uma oração fervorosa. Então que a gente aprenda com Jesus como orar, porque mesmo Jesus sendo o próprio Filho de Deus, ele tinha o costume de orar, porque orar é o quê? Orar é conversar com Deus, e Jesus, ele sabia da importância de orar, de conversar com o Pai dele, em que é também o nosso Pai, porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Então que a gente tenha esse costume de orar, e saiba que a oração é muito importante para a nossa vida espiritual, e a oração nos fortalece. A oração é essencial para todos os cristãos. Glória a Deus. E aqui diz que pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Então Jesus, ele de manhã cedo ele já foi para o templo. Então, e a multidão, ela já foi, aleluia, e o povo vinha ter com ele, e se assentava, e ele os ensinava. Então aqui eu vejo a importância da gente não ter preguiça para fazer as coisas de Deus, porque Jesus, ele foi à noite para o monte, ele podia muito bem ter chegado meio-dia, ter chegado de tarde no templo, mas não, de manhã cedo ele já estava lá, o povo já estava lá também, e ele já estava ensinando o povo. Então que a gente venha ter compromisso, que a gente não venha ter preguiça de acordar cedo, talvez para fazer um evangelismo, uma visita, ir no monte, ou talvez um culto de manhã, ou talvez nós temos tanta preguiça, mesmo sendo já tarde, nós não queremos ir para a igreja. Não, que a gente siga o exemplo de Jesus e tenha dedicação de estar na casa do Senhor, de estar no templo, que é verdade que a igreja somos nós, mas é importante também a gente cultuar com nossos irmãos, é importante também a gente ter comunhão com nossos irmãos, é importante a gente buscar a Deus. Então que a gente tenha esse compromisso de não medir esforços para estar na casa de Deus, não medir esforços para estar na presença de Deus, porque é bem verdade, quando a gente ajoelha o nosso joelho no quarto e ora a Deus, Deus ele nos escuta, Deus desce na terra para nos ouvir, se a gente orar com sinceridade. Então que a gente se esforce mesmo para estar na presença de Deus, porque isso é muito importante. E aqui diz que os escribas, aleluia, e é que eu vejo que Jesus ensinava, e é que eu vejo que a gente deve sempre ensinar aos outros o que Deus nos revelou, que a gente não ensine de nós mesmos, mas que a gente ensine da palavra de Deus, que a gente ensine o que Deus nos revelar, em nome de Jesus. E aqui diz que os escribas e fariseus, eles trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então aqui nós vemos que os fariseus, os escribas, parece que eles eram os religiosos da época, e eles, quando acharam uma mulher em adultério, eles logo pegaram ela, colocaram ela no meio, já falando: mestre, essa aqui foi apanhada em adultério, tipo, acusando mesmo, acusando. E Jesus, que Jesus é perfeito, ele podia ter todo o direito de acusar aquela mulher, mas não, ele ofereceu perdão para aquela mulher. Então aqui muitas vezes nós vemos que, como esses religiosos da época, muitas vezes, muitos de nós, até mesmo cristãos, isso é muito triste, vê um irmão caindo, vê um irmão pecando. É claro que a gente nunca deve concordar com o erro, isto é errado, mas a gente não deve também acusar, a gente não deve fazer o papel desses escribas e fariseus, colocar no meio, acusar, jogar pedras, pisar em quem já está caído, porque é bem verdade que a pessoa ela cometeu o erro, mas que a gente lembre, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos todos os dias, e Deus perdoa a todos nós. Então, porque a gente não pode oferecer a mão para o nosso irmão, a gente sim deve mostrar que a gente não deve concordar com o erro, mas a gente deve oferecer a mão, deve mostrar: olha, irmão, você pecou, você falhou, isso é muito errado, mas corra, peça perdão a Deus, Deus está pronto para te perdoar, ainda há tempo, enquanto há vida há esperança, enquanto há vida Deus perdoa.
perdoa. Enquanto há vida, se a pessoa se arrepender verdadeiramente, Deus perdoa, porque depois da morte não há mais. É aqui em vida que a gente decide para onde a gente quer levar, para onde a nossa alma irá, para o céu ou para o inferno, para a perdição eterna ou para a alegria eterna. Então que a gente ofereça a mão para ajudar, porque já tem muita gente para pisar, para jogar pedras, como esses homens aqui, que eles já estavam com pedras nas mãos, porque quando Jesus falou, quem de vós não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra, eles tipo, já estavam com a pedra na mão para jogar mesmo, para apedrejar, mas Jesus foi lá e mostrou a lei do amor, mostrou o perdão dele. E é claro que Jesus não concordou com o adultério, porque ele disse aqui, vai-te e não peques mais, que Jesus disse, vai-te e não peques mais, mas Jesus ofereceu perdão para ela. Então que a gente também, quando a gente vê o nosso irmão cair, quando a gente vê o nosso irmão pecar, que a gente lembre dessa palavra e fale, eu não vou acusar o meu irmão, eu não vou concordar com o erro dele, mas eu vou mostrar, irmão, você pecou, mas Jesus está pronto para te perdoar. E que a gente estenda a mão, que a igreja venha, porque muitas vezes nós mesmos, muitas vezes todos nós, eu creio que todos nós já julgamos uma vez o nosso irmão que caiu, mas que a gente lembre, todos nós pecamos, talvez não naquela escala, mas todos nós pecamos, igual esses fariseus e escribas. Talvez eles nunca tinham adulterado, mas eles podiam cair em outros pecados, parece que eles não viam isso, então que a gente veja os nossos erros, veja que a gente também é pecador, peça perdão a Deus sempre quando a gente pecar, e mostre ao nosso irmão também a Jesus, porque ele está pronto para perdoar até o pior dos pecadores e para lavar com o seu sangue e transformar em uma nova criatura. E que a gente saiba que este ato, a pessoa verá e falar, nossa, realmente ele segue os ensinamentos de Cristo, porque ele não me condenou. Tantos religiosos aí, tantas pessoas jogando a pedra em mim, ele estendeu a mão e não concordou com o meu erro, mas ele foi lá, a pessoa falando, né? Ele foi lá, me ofereceu, mostrou para mim Jesus, eu me arrependi, hoje eu sinto tão bem, hoje Deus me perdoou, nossa, que eu quero te servir a esse Deus. Isso é também um bom testemunho. Então que a gente não jogue pedras nas pessoas, mas que a gente ofereça a Jesus, porque a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Então se a gente não quer ser julgado, porque a gente não é juiz, e que a gente não concorde com o erro sim, mas mostre a Jesus, e mostre a Jesus aquela pessoa, para que aquela pessoa se arrependa. E aqui que disse que eles disseram que na lei de Moisés, né, as tais deveriam ser apedrejadas, e eles disseram, e tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Então aqui nós vemos que eles disseram essa pergunta tentando, eles pegaram justamente aquela mulher, levaram até Jesus, porque eles já sabiam, é claro que Jesus tinha marcado, eu creio que já tinha marcado um encontro com aquela mulher, mas eles levaram até Jesus e perguntaram ele para tentar ele, porque se ele falasse apedreja, né, eles iam falar, você não prega o amor, mas se ele falasse, não, vocês não vão apedrejar, eu a perdoo, eles iam falar, e você está descumprindo a lei de Moisés. Eles queriam deixar Jesus no aperto, mas Jesus, a primeira vez, ele simplesmente ignorou. Jesus inclinou-se e começou a escrever na areia, começou a escrever na terra, né? Então, muitas vezes eu vejo que há muitas pessoas que elas não têm nada a perder, elas só querem nos acusar, elas só querem achar uma coisinha para nos acusar. Então, tem perguntas que realmente não vale a pena responder. Muitas vezes nós ficamos gastando tanta voz, respondendo às pessoas, causando brigas, intrigas, quando na verdade era só pra gente ignorar. Não significa que a gente deve ignorar a pessoa, tipo, com maldade, mas há muitas perguntas mesmo que as pessoas falam nos tentando, a gente deve simplesmente ficar calado, não responder, ficar na nossa, e muitas pessoas realmente sairão e irão, e assim também a gente estará dando um bom testemunho. A gente não precisa xingar, a gente não precisa brigar. Jesus não xingou, Jesus não brigou, mas Jesus simplesmente se calou.
E então que a gente aprenda isso e saiba quando se calar também. E saiba que nem tudo vale a pena discutir. Não vale a pena discutir, brigar. E nem tudo vale a pena responder, porque tem coisas que geram discussões. Então que a gente tenha sabedoria nesta área. E peça sabedoria a Deus pra gente saber falar na hora que a gente deve falar e se calar na hora que a gente deve se calar. E aqui diz que como eles insistiram, perguntando-lhe, ele simplesmente endireitou, disse-lhes que aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela, e, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então Jesus, como eles insistiram em perguntar, ele simplesmente endireitou-se, deu uma única palavra, aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E simplesmente ele se endireitou e voltou a escrever na terra, né? E foi saindo um a um, desde os mais velhos até os últimos. Só ficou Jesus e a mulher. Então nós devemos pedir essa sabedoria que Jesus tinha. Olha que sabedoria. Ele simplesmente disse uma frase e acabou com aquela discussão. Então que a gente peça essa sabedoria a Deus, porque muitas vezes nós teremos que responder. Muitas vezes não conseguiremos ficar calados, não poderemos ficar calados. Mas se a gente tiver que responder, que a gente peça sabedoria a Deus e responda somente uma palavra, sem tom de ira, sem tom de exaltação, simplesmente respondendo aquela pergunta, e saiba que Deus nos direcionará para nós darmos uma resposta que encerrará aquela discussão de uma vez, para acabar com aquela briga, para acabar com aquela discussão que poderia gerar uma briga. Então que a gente peça esse discernimento a Deus para a gente responder da maneira certa, sem ira, sem exaltação, mas responder com calma, com amor, e simplesmente responder e voltar a fazer o que a gente está fazendo. E saiba que Deus nos dará sabedoria se a gente pedir a Ele, e nós responderemos, e o nome dele será glorificado, e as pessoas simplesmente sairão, porque eles verão realmente como aconteceu com Estevão. Tinha gente querendo acusar ele, mas não conseguiam resistir à sabedoria que o Espírito Santo dava a ele. Então que a gente peça essa sabedoria que Jesus tinha, que Estevão tinha, de falar simplesmente o necessário, com amor, e que a gente saiba que contra a sabedoria do Espírito Santo ninguém pode resistir, porque Ele é Deus. Então que a gente, em nome de Jesus, peça essa sabedoria e saiba como falar e quando falar. Aqui diz no versículo 10: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então aqui nós vemos que Jesus endireitando-se, e nós vemos que Jesus endireitando-se, ele não viu mais ninguém além da mulher, e ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então este amor, é este Deus que nós servimos, é este Jesus, oh aleluia, maravilhoso, que você vê, ele perdoou uma mulher adúltera. Ele simplesmente disse: não peques mais, e vai-te. Ele perdoou ela, e ele deu mais uma oportunidade para ela. E eu tenho certeza que aquela mulher, ela endireitou-se a sua vida e melhorou, porque aquele exemplo de amor, eu creio que pode ter transformado a vida dessa mulher. Então que a gente saiba que este é o Deus de compaixão que nós servimos. Este é o Deus que, mesmo se a gente cometer pecados, sempre que a gente for lá com o coração quebrantado: Senhor, eu errei, me perdoa. E se a gente se arrepender verdadeiramente, Ele nos perdoa. E que a gente não fique toda hora pecando para se arrepender, não. Que a gente se arrependa, e quando Ele nos perdoar, que a gente busque mudar de vida, se esforce para mudar de vida. É bem verdade que nós nunca pararemos de pecar, porque nós somos seres humanos, nós pecamos, mas que a gente busque, que a gente se esforce, porque há uma diferença daquele que peca porque ele quer, e há uma diferença daquele que cai. Há uma diferença daquele que cai, porque aquele que cai não queria cair, ele queria permanecer firme, mas ele acabou caindo. Então que a gente se esforce para não pecar, e saiba que este Deus de amor que a gente serve, que sempre nos perdoa e que nos dá uma segunda chance. E que a gente venha também seguir este amor de Jesus, e que a gente venha demonstrar o amor de Jesus
através da nossa vida. Foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu queria deixar uma pequena oportunidade, né, para você que ainda não aceitou a Jesus, ou para você que está desviado, ou para você que caiu em pecado. Lembre-se, esse Deus é um Deus de amor, Ele está pronto para te perdoar. Você que precisa renovar sua aliança com Jesus, eu queria fazer uma oração pelos irmãos, e eu peço que os irmãos intercedam também se tiver alguma alma que for voltar para Jesus, que for ir para Jesus e que for aceitar Jesus agora. E eu queria orar pelos irmãos também, que estão ouvindo este canal. Pai, eu queria te agradecer por este momento de oração. Eu peço perdão por todos os meus pecados e eu te agradeço por cada irmão que ouviu até aqui. Se tiver uma alma para aceitar Jesus, se tiver uma alma para se reconciliar com Jesus, para pedir perdão por seus pecados, Pai, perdoe essa pessoa, receba essa pessoa de volta, aceite essa pessoa, escreva o nome dela no livro da vida, cede com teu sangue, e que essa pessoa venha permanecer firme até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou até quando o Senhor recolher o fôlego de vida desta pessoa. E que todos os irmãos que estão ouvindo essa oração, todos nós que venhamos permanecer firmes, que o Senhor continue a abençoe cada pessoa que ouvir esta oração, ouvir esta palavra, abençoe todos nós, e que todos nós venhamos continuar firmes com Jesus até o fim, até o dia do arrebatamento, ou até quando o Senhor recolher o nosso fôlego de vida, que a gente esteja firme com o Senhor, para que a gente possa subir e desfrutar da vida eterna que o Senhor nos preparou. É isso que eu te peço e já te agradeço, certo da vitória. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa foi mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que os irmãos tenham gostado desta mensagem. Em nome de Jesus, guardem ela no coração com a ajuda do Espírito Santo, pratiquem ela, e eu creio que suas vidas que Deus os ajudará, que eu creio que Deus falou com alguém através dessa palavra, e que a sua vida mudará se você seguir a Cristo e seguir a palavra de Deus. Continue estudando a palavra de Deus, continue com esse Deus, porque nós não somos nada, eu só sou um servo que estou me esforçando para servir a Deus. Todos nós, somos apenas servos, mas Ele nos ama com amor incondicional, com amor incomparável. Então que a gente permaneça firme com este Deus, servindo a Ele de todo o coração. Obrigado por cada um que ouviu até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser e nos permitir. Fiquem com Deus, irmãos, em nome de Jesus. Amém.